Jejum intermitente, galera, o que eu acho disso? O que eu penso sobre a dieta mais famosa do momento? Prahlad, quem é este famoso hinduísta? Bom, é um homem que alega não comer nada desde 1940. Ele já apareceu inclusive em várias séries, como os Super-Humanos e por aí vai. Chegaram a fazer alguns estudos, teoricamente ficaram vigiando ele acho que durante 2 semanas e realmente, ao que eles viram, ele não comeu nada durante 2 semanas. Uma das polêmicas inclusive era que um dos estudos teria visto que ele, de certa forma, utiliza a própria água do próprio corpo. Então a urina deles ela era gerada por um tempo e logo depois ela se desfazia. Porra! Existiam alguns mitos. O fato é que ele é uma celebridade lá nas localidades dele e muitas pessoas já investigaram, muitas pessoas já, entre aspas, já desmascararam ele, enfim. É algo bem polêmico e, na verdade, é uma crença, não é nada científico e eu não estou aqui para falar dele. O fato é que algumas pessoas realmente creem que seja melhor a vida com menos comida. Bom, até um tempo atrás isso era algo religioso, mas alguns estudos começaram a dar bons resultados em relação a uma técnica dietética chamada jejum intermitente. Essa técnica consistia em você ficar pelo menos metade do seu período diurno, ou seja, 24 horas, então pelo menos 12 horas, em fasting, né? Em jejum. Tá ok? Normalmente é feito acumulando-se o tempo de sono. Então, se você dorme 8 horas, você ficaria ali pelo menos mais 4 horas sem comer, tá? Então, vamos supor, comi às 10 horas, dormi meia-noite, acordei às 8 da manhã, vou comer de novo às 10 da manhã. Tá ok? E aí isso vai até o jejum mais rigoroso, que seria até 18 horas, dentro dessa técnica de jejum intermitente. Tá ok? Sendo a maioria aí do que o pessoal executa cerca de 16 horas. Vamos dar um exemplo, comi às 8 da noite, dormi 11 horas, então já teve 3 horas ali. Aí meu tempo de sono foi de 8 horas, então teve mais 8 horas, 11 horas, perfeito. Então, eu acordei às 8 e fiquei mais 5 horas sem comer. Fiquei ali até às 11 horas da manhã, tá ok? Esse seria um jejum ali de 16 horas, tá ok? Bom, e o que os estudos falam sobre isso? Se você chegou nesse vídeo ou você tem curiosidade de fazer ou você já fez, tá ok? Bom, primeira coisa, emagrecimento, ganho de força, ganho de massa muscular. Os estudos dizem que, ao menos no início dessa técnica, você tende sim a perder gordura. Mas a perda muscular é muito grande, né, Jorge? Já que é um jejum, né? Falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Bom, aparentemente, comparando-se com pessoas normais, esse ganho, essa perda de massa não é muito mais pronunciada, não. Na verdade, os estudos dizem que dá na mesma você fazer o jejum ou não fazer para ganho de massa, ou seja, não altera o seu ganho de massa. Isso para pessoas normais. Quando se aplica a fisiculturistas, por exemplo, essa realidade já não é a mesma, tá ok? Por quê? Porque os fisiculturistas precisam de cada grama possível de ganho de massa muscular para eles aproveitarem aquele ganho muscular. E aí você tem que entender por que começou essa onda de comer de 3 em 3 horas. Isso na verdade é uma técnica nutricional, porque se viu que a síntese proteica ela é melhorada quando, ao invés de eu comer em uma refeição 50 gramas de proteína, eu como 15 a 20 gramas fracionadas em, por exemplo, 3 refeições. Tá ok? Então viram que meus resultados diários de síntese proteica eram melhores, mas viram em uma época mais passada, com outros instrumentos de análise. Tá ok? Hoje em dia já está se vendo que a síntese proteica é muito parecida. Não teria necessidade de ficar necessariamente comendo de 3 em 3 horas. Mas sim, há sim uma certa potencialização quando você come de
3 em 3 horas. É por isso que o fisiculturista precisa sim comer perto desse período, tá ok? Porque ele precisa de cada graminha. Agora, Jorge, eu não sou fisiculturista, eu só quero, né, me manter sarado, vou perder massa muscular? Devo te dizer que os estudos não falam isso. Na verdade, o resultado vai ser o mesmo. E se você perde gordura e mantém massa muscular fazendo jejum, teoricamente seria até mais vantajoso. Atenção, alguns estudos dizem que melhora a atenção, sua atenção de vida diária. Outros estudos dizem que não. Então isso hoje é um pouco inconclusivo, tá? Eu estou trazendo o que há de fino, o fino da arte nessas conclusões, tá? Então isso é um pouco inconclusivo, perfeito? Bem-estar. Alguns estudos também já viram questão de bem-estar. E aí, gera mais bem-estar ou não? Bom, está se chegando à conclusão de que nessa questão do bem-estar, depende. Se você tem um perfil para isso, pode ser que melhore seu bem-estar. Se você não tem, pode ser que não. Ainda mais no início, aí não vai ser mesmo, porque o início do jejum é o período de adaptação, as primeiras 2 semanas. Ali você vai sofrer, na verdade, você não vai estar com bem-estar nenhum, tá ok? O que se pensa é, e depois que passou esse período de adaptação, meus níveis de bem-estar melhoram em relação ao nível basal? Parece que algumas pessoas sim, já tem outras pessoas que não. Emagrecimento geral, Jorge, e aí? Emagrece ou não emagrece? Bom, devo te dizer que os estudos também são inconclusivos, tá? Alguns de boa qualidade dão que sim, outros de boa qualidade dão que não. O fato é que para pessoas obesas, essa técnica parece ser muito boa. E parece que isso está ligado a alguns motivos psicológicos. O que acontece? Você pega a quantidade de caloria total que a pessoa pode consumir no dia, normalmente em hipocaloria, como assim? Menos calorias do que a pessoa precisa, tá ok? Vamos supor que eu calcule que aquela pessoa precisa de 3.000 calorias diárias, tá? Para continuar, para nem perder nem ganhar, tá ok? Eu vou calcular 2.500 e eu vou dizer para essa pessoa que é obesa, fala, olha, você vai fazer o jejum de 16 horas, mas você vai comer 2.500 calorias em 2 refeições. E vai passar o resto do tempo sem comer. Você quer? Fica uma refeição muito grande, que vai realmente saciá-la, tá ok? E alguém que tem compulsão alimentar, isso parece uma ideia boa, porque ele fica pensando, poxa, vou ter uma recompensa boa, vou poder comer mais. E além disso, ele passa muito tempo sem entrar em contato com a comida. Porque de certa forma, a obesidade ela não deve ser enquadrada de fato como uma doença, mas como uma comorbidade sim, porque ela tem sim ligação comprovada com diabetes, hipertensão e por aí vai. Você sabe disso, isso não é falácia, existem esses estudos, tá? Mas não deve ser tida como uma doença, ela é uma comorbidade. E nesse caso, é como se fosse um vício. Sabe o alcoólatra que não pode nem beber um gole, senão ele vai deslanchar? Então, a pessoa mais obesa, ela está não comendo durante todo esse período, ela não está entrando em contato com a comida, não está dando aquele gosto para ela querer comer mais, a compulsão. Então a compulsão tende a diminuir, tá ok? E aí, Jorge, então qual o seu veredito? O meu veredito é que o jejum é adaptável, tá? Vai depender de quem você é. Tá? Não existem estudos dizendo que é muito ruim ou é uma maravilha também, como estavam dizendo, tá ok? Vai depender de quem você é. Às vezes pode melhorar a sua atenção, às vezes pode gerar um emagrecimento sim, e isso não vai gerar uma perda de massa significativa, né? De forma que até é comparável os seus níveis de ganho de massa com quem está malhando e come 3 horas por dia, tá? Uma musculação normal, tá? Sem anabolizantes, sem aquelas musculações de 2, 3 horas por dia dos fisiculturistas. Então, teoricamente, você estaria equacionado. Então, depende do seu perfil, tá? Se você acha que está sendo bom para você, não tem muitas contraindicações. O que tem contraindicação, gente, na verdade, é ficar variando muitos estímulos 880 de forma muito rápida. Agora eu estou no jejum. Daqui a pouco agora eu estou no low carb. Agora eu tô comendo de 1 em 1 hora. Cara, isso
Isso daí já é muito mais prejudicial do que se você escolher o jejum, por exemplo, como estilo de vida. Tá ok? Então eu não estou falando aqui nem que sim, nem que não. É bom ou é muito ruim? Não. Eu estou te falando que as evidências não te desencorajam a fazer. Mas se você está buscando um milagre com jejum, eu também devo te desanimar e dizer que não. Você não vai achar um milagre fazendo jejum intermitente. Beleza, galera? É isso que nós temos por hoje. Siga o canal, se inscreva, ative o sininho. Se você estiver no Facebook também, TikTok, Instagram, onde você estiver, dê uma força pro canal. Interaja com a gente. Valeu, galera. Piadinha sem graça, hein? Quem é a mãe do mingau? É a mãe Zena.